Você sabia que existe um exame simples, barato, disponível em qualquer laboratório do Brasil, que consegue detectar doenças graves no fígado com até 10 anos de antecedência e que a maioria dos médicos nunca pede para pacientes acima dos 60 anos? Pensa comigo. Você vai à consulta, faz o check-up de rotina, o médico pede hemograma, glicemia, colesterol. Você volta para casa achando que está tudo certo. Mas enquanto isso, dentro do seu fígado, um processo silencioso pode estar avançando sem dar nenhum sinal visível, nenhuma dor, nenhum desconforto, até o dia em que é tarde demais. E o mais assustador é que isso não é hipótese. Isso é exatamente o que acontece com milhões de brasileiros acima dos 60 anos todos os anos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, mais de 37% dos adultos maiores no Brasil têm algum grau de comprometimento hepático que jamais foi diagnosticado clinicamente, porque o exame certo simplesmente nunca foi solicitado. Hoje, neste vídeo, eu vou te revelar qual é esse exame, por que ele é tão importante especialmente depois dos 60 anos, o que ele detecta, como interpretar os resultados e o que você precisa fazer na próxima vez que for ao consultório. Te garanto, você vai sair daqui com informações que podem literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Se você tem mais de 50 anos ou tem um familiar nessa faixa etária, fica comigo até o final deste vídeo. Cada minuto aqui pode fazer uma diferença enorme. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Ao longo da minha carreira, já acompanhei centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório com doenças hepáticas avançadas que poderiam ter sido detectadas anos antes, se apenas um exame específico tivesse sido solicitado no momento certo. E se esse conteúdo puder evitar que isso aconteça com você ou com alguém que você ama, eu peço que você deixe o like aqui embaixo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam receber esse alerta. Antes de revelar qual é esse exame, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o fígado, algo que a maioria das pessoas nunca parou para pensar de verdade. O fígado é, sem nenhum exagero, o órgão mais silencioso do corpo humano. Ele não dói. Não envia sinais de alarme. Não faz barulho. Enquanto o coração bate e você sente, enquanto o pulmão enche de ar e você percebe, o fígado trabalha em silêncio absoluto, filtrando sangue, metabolizando gorduras, produzindo proteínas essenciais, neutralizando toxinas, regulando o açúcar no sangue. Tudo isso ao mesmo tempo, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como se o fígado fosse a maior fábrica de processamento do seu corpo. Uma central que nunca para, que nunca tira férias e que raramente pede socorro, mesmo quando está funcionando com a capacidade reduzida em mais de 70%. E aqui está o que ninguém te conta: o fígado tem uma capacidade de regeneração impressionante. Isso parece uma boa notícia, e em parte é. Mas essa mesma capacidade de se regenerar faz com que os sinais de doença demorem muito mais para aparecer. O fígado aguenta, 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 e quando finalmente dá sinal, a situação já está séria. Muitas vezes, irreversivelmente séria. Agora, pensa comigo, se o fígado só fala quando a situação está crítica, como podemos saber que algo está errado antes disso? A resposta está em exames laboratoriais específicos. E aqui começa o problema que eu vejo no consultório todo santo dia. O check-up padrão que a maioria dos médicos pede para idosos inclui hemograma completo, glicemia em jejum, colesterol total e frações, creatinina para os rins e talvez um exame de urina. Isso é o básico. Mas esse básico deixa o fígado completamente de fora. Segundo dados da Fiocruz publicados em 2022, apenas 23% dos brasileiros acima dos 60 anos receberam algum painel hepático nos últimos 2 anos. 23%. Isso significa que quase 8 em cada 10 idosos no Brasil estão fazendo check-up regular sem que ninguém esteja olhando para o fígado deles. E foi exatamente essa estatística que me fez querer gravar este vídeo hoje. Deixa eu te contar sobre Dona Aparecida, 71 anos, aposentada de Belo Horizonte. Ela chegou ao meu consultório encaminhada por uma médica da atenção básica depois de sentir uma fadiga incomum por algumas semanas.
Dona Aparecida era uma mulher ativa, fazia caminhada 3 vezes por semana, não bebia, não fumava. Tinha o colesterol um pouco elevado, mas controlado com medicação. No papel, tudo parecia bem. Quando eu sentei com ela e olhei o histórico de exames dos últimos 5 anos, notei que nunca, em nenhuma consulta, havia sido solicitado um painel hepático completo. 5 anos de acompanhamento médico regular sem uma única avaliação do fígado. Pedíamos o exame que vou te apresentar hoje, e o resultado mostrou alterações significativas que já indicavam esteatose hepática avançada com início de fibrose. Dona Aparecida olhou para mim e disse: "Doutor, mas eu me cuido tanto. Como isso foi acontecer sem eu sentir nada?" E eu precisei explicar para ela exatamente o que estou explicando para você agora. O fígado não avisa. Mas nós podemos aprender a perguntar para ele. Com o tratamento adequado, mudanças na alimentação e o protocolo que implantamos juntos, em 4 meses os marcadores de Dona Aparecida melhoraram de forma expressiva, mas tudo dependeu de um diagnóstico feito na hora certa, graças a esse exame que ninguém havia pedido antes. Então, qual é esse exame? Na verdade, quando eu digo o exame, estou me referindo a um conjunto de marcadores que formam o que chamamos de painel hepático completo, o perfil de função hepática. Mas dentro desse painel, existe um marcador específico que é negligenciado de forma sistemática nos exames de rotina de idosos e que carrega informações preciosas sobre o estado real do fígado. Esse marcador é a gama-GT. O nome técnico é gama-glutamiltransferase, uma enzima produzida principalmente pelo fígado e pelas vias biliares. Vou te explicar agora por que esse exame é tão importante, o que ele revela, e por que ele raramente aparece nos pedidos médicos de rotina para pessoas acima dos 60 anos. A gama-GT está envolvida no transporte de aminoácidos e na desintoxicação de substâncias nocivas dentro do fígado. Quando o fígado está sendo agredido por gordura acumulada, por inflamação crônica, por uso prolongado de medicamentos, por álcool mesmo em quantidades pequenas, ou por uma série de outros fatores, as células hepáticas começam a liberar essa enzima para a corrente sanguínea. E essa elevação pode ser detectada no sangue com um simples exame laboratorial. O que torna a gama-GT especialmente valiosa como ferramenta diagnóstica é que ela se eleva antes das outras enzimas hepáticas mais conhecidas, como a TGO e a TGP. Ela é a mais sensível de todas, a primeira a dar sinal quando o fígado começa a ser sobrecarregado. É como se fosse o alarme precoce do sistema de monitoramento do seu fígado. E aqui está o segredo que muda tudo. Em idosos, a interpretação da gama-GT precisa ser feita com critérios específicos, porque os valores de referência dos laboratórios são calculados com base em populações adultas jovens. Um valor que parece dentro do normal para um adulto de 35 anos pode representar um alerta sério para alguém de 68 anos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o metabolismo hepático diminui progressivamente após os 60 anos. O fígado encolhe em tamanho, o fluxo sanguíneo hepático reduz em até 40% e a capacidade de metabolizar substâncias, incluindo medicamentos de uso contínuo, fica significativamente comprometida. Isso significa que mesmo alterações moderadas na gama-GT de um idoso merecem atenção imediata e não podem ser descartadas com um simples que está dentro dos limites do laboratório. Mas a gama-GT não age sozinha dentro do painel hepático completo. Quando eu peço esse painel para um paciente acima dos 60 anos, sempre solicito um conjunto específico de marcadores que, juntos, constroem um retrato muito mais preciso do que está acontecendo no fígado. E é isso que eu vou te detalhar agora, um marcador de cada vez. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. A gama-GT que eu já apresentei é o primeiro e mais importante ponto de partida. Mas o que a maioria das pessoas, e infelizmente muitos médicos generalistas, não sabe é que ela pode estar elevada mesmo quando você não bebe uma gota de álcool. A gordura no fígado, a chamada esteatose hepática não alcoólica, é hoje a causa mais comum de elevação de gama-GT no Brasil. E sabe qual é o grupo mais afetado por esteatose hepática não alcoólica? Exatamente, adultos acima dos 60 anos, especialmente aqueles com diabetes tipo 2, sobrepeso abdominal, colesterol elevado ou histórico de síndrome metabólica. Dados da USP mostram que entre adultos brasileiros acima dos 65 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2,
a prevalência de esteatose hepática não alcoólica chega a 72%. 72%. Quase 3 em cada 4 pacientes diabéticos idosos têm gordura no fígado e a maioria não sabe. Nunca ninguém olhou para o fígado deles. Conheci seu Raimundo, 67 anos, comerciante aposentado de Recife. Diabético há 12 anos, controlado com metformina, sem sintomas hepáticos evidentes. A filha o trouxe ao consultório depois de assistir a um vídeo sobre saúde do fígado. A gama GT de seu Raimundo estava 2,3 vezes acima do limite superior da normalidade. Quando ele me contou que nunca havia feito esse exame em 12 anos de diabetes, eu precisei de um momento para respirar. Seu Raimundo, o senhor está tomando esse medicamento há 12 anos. Durante todo esse tempo, o fígado dele foi metabolizando essa substância diariamente. E em nenhum momento alguém verificou como o fígado estava respondendo a esse trabalho. Com um protocolo de suporte hepático, ajuste na alimentação e acompanhamento regular, em 6 meses a gama GT de seu Raimundo voltou para valores normais e a ultrassonografia mostrou redução significativa da esteatose. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o like aqui e se inscreve no canal para receber mais informações como essa. Cada inscrição ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. O segundo marcador fundamental do painel hepático completo são as transaminases, a TGO e a TGP. Esses são nomes que você provavelmente já ouviu, mas sabe o que as diferencia e por que as duas precisam ser avaliadas juntas. A TGP, transaminase glutâmico-pirúvica, é encontrada principalmente nas células do fígado. Quando essas células são danificadas ou inflamadas, a TGP vaza para o sangue. Por isso, ela é considerada um marcador mais específico de lesão hepática. A TGO, transaminase glutâmico-chalacética, está presente no fígado, mas também nos músculos, no coração e em outros órgãos. Ela pode se elevar por razões que vão além do fígado, incluindo doenças cardíacas e musculares. Aqui vem uma informação que poucos sabem: a proporção entre TGO e TGP é tão importante quanto os valores isolados. Quando a TGO está mais alta que a TGP, especialmente numa proporção maior que 2:1, isso é um sinal clássico de lesão hepática relacionada ao álcool ou à toxicidade medicamentosa. Quando a TGP está mais alta, pensa-se mais em gordura no fígado ou hepatite viral. E o mais assustador é que em idosos, as transaminases podem estar dentro dos limites laboratoriais convencionais mesmo quando existe fibrose hepática significativa. O fígado envelhecido, com sua massa celular reduzida, pode não elevar tanto essas enzimas mesmo quando está sendo agredido de forma crônica. Por isso, a avaliação isolada de TGO e TGP não é suficiente, e é exatamente por isso que a gama GT tem um papel tão estratégico nessa faixa etária. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão acompanhando esse conteúdo e nunca haviam feito esse painel completo. O terceiro marcador é a fosfatase alcalina. Esse é um exame que aparece com frequência nos check-UPS de rotina, mas que quase nunca é interpretado corretamente no contexto do fígado, especialmente quando o paciente é idoso. A fosfatase alcalina é produzida em vários órgãos: fígado, ossos, intestinos. Nos adultos mais velhos, é natural que os valores sejam ligeiramente maiores do que nos jovens, porque os ossos em processo de remodelação liberam essa enzima. Isso cria um problema sério. Muitos médicos veem uma fosfatase alcalina elevada no idoso e atribuem ao metabolismo ósseo natural da idade, sem investigar se o fígado está envolvido. Pode parecer exagero, mas essa interpretação equivocada traz a diagnósticos hepáticos importantes com uma frequência que me preocupa muito no dia a dia do consultório. A chave está em avaliar a fosfatase alcalina em conjunto com os outros marcadores. Se ela está elevada ao mesmo tempo que a gama GT, isso aponta fortemente para a origem hepática ou biliar e exige investigação aprofundada, não pode ser descartada como coisa da idade. A quarta peça fundamental desse painel é a bilirrubina total e suas frações. A bilirrubina é um pigmento produzido pela degradação das hemácias, os glóbulos vermelhos, e precisa ser processada pelo fígado para ser eliminada pelo organismo. Quando o fígado não consegue fazer esse processamento de forma eficiente, a bilirrubina se acumula no sangue. Em níveis muito elevados, a bilirrubina causa icterícia, o amarelamento da pele e dos olhos que todo mundo conhece.
Mas e quando os valores estão discretamente acima do normal, sem causar amarelamento visível? Essa elevação sutil pode indicar um fígado sobrecarregado, obstrução nas vias biliares ou o início de um processo de insuficiência hepática incipiente. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as regiões do Brasil, bilirrubina levemente elevada durante meses, às vezes anos, nos exames de rotina, e ninguém parou para investigar o motivo. O médico via o valor, notava que estava um pouco acima, anotava no prontuário, e seguia em frente sem aprofundar a investigação. O quinto marcador é a albumina sérica. E esse, meu amigo, é talvez o mais subestimado de todos, e ao mesmo tempo um dos mais reveladores. A albumina é a principal proteína do sangue, e ela é produzida exclusivamente pelo fígado. Quando o fígado perde sua capacidade funcional, seja por cirrose, esteatose avançada, hepatite crônica ou qualquer outra causa, uma das primeiras consequências é a queda progressiva nos níveis de albumina no sangue. Em idosos, a albumina baixa é frequentemente atribuída à desnutrição ou à perda de massa muscular natural do envelhecimento, a chamada sarcopenia. E pode ser isso mesmo. Mas também pode ser sinal de que o fígado está com dificuldades para cumprir sua função de síntese proteica. Se a albumina cai progressivamente ao longo dos anos em exames sequenciais de um idoso, isso deve levantar uma bandeira vermelha, e a função hepática precisa ser avaliada como possível causa principal. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Ou levou um exame com albumina baixa ao médico e ouviu simplesmente que era coisa da idade? Me conta aqui nos comentários sua experiência. Porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo já passaram exatamente por isso. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece acima dos 60 anos. Pode ser uma informação que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Agora, existe um sexto elemento que, tecnicamente, não é um exame de sangue, mas que deve fazer parte obrigatória da avaliação hepática de todo adulto maior. Estou falando da ultrassonografia do abdômen superior. Sozinhos, os exames de sangue mostram o que está acontecendo no fígado do ponto de vista metabólico, enzimas, proteínas, pigmentos. Mas eles não mostram como o fígado está estruturalmente. Um fígado gorduroso, endurecido, com nódulos ou com alterações nos ductos biliares só pode ser visualizado por imagem. E a ultrassonografia é o exame de imagem mais acessível, mais barato e melhor tolerado para essa finalidade, especialmente para idosos que já têm outras comorbidades. E aqui está o que ninguém te conta sobre esse exame. A ultrassonografia do abdômen superior consegue detectar esteatose hepática a partir do momento em que mais de 20% das células do fígado estão infiltradas por gordura. Esse é o nível que ainda permite reversão completa com as medidas certas, mas que raramente causa sintomas perceptíveis. Ou seja, a janela de oportunidade existe, está aberta, mas ela precisa ser vista para ser aproveitada. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a realização anual de ultrassonografia abdominal em pacientes com fatores de risco hepático, incluindo diabetes, obesidade abdominal, histórico de hepatite, uso crônico de medicamentos e consumo regular de álcool, é considerada uma medida de saúde preventiva de alta eficiência. No entanto, menos de 30% dos idosos com esses fatores de risco realizam esse exame regularmente. Vou te contar sobre Dona Lucineide, 74 anos, professora aposentada de Porto Alegre. Ela chegou ao consultório com colesterol elevado e diabetes controlada há anos. Nunca havia feito ultrassonografia hepática, nenhuma, em toda a sua vida adulta. Quando fizemos o painel completo que estou descrevendo aqui, os exames de sangue mostravam alterações discretas, nada que alarmasse um olhar menos atento. Mas a ultrassonografia revelou um fígado com esteatose grau 2, e o que mais nos preocupou, uma pequena lesão focal que precisava de acompanhamento imediato. Doutor, eu nunca tive nada no fígado, ela disse, claramente assustada. Dona Lucineide, a senhora sempre teve. A gente é que nunca foi olhar. Felizmente, com acompanhamento adequado e reavaliação trimestral, a lesão foi identificada como um hemangioma benigno, sem perigo imediato, mas que precisa ser monitorado. E a esteatose, tratada com protocolo específico de alimentação e suplementação, reduziu consideravelmente em 8 meses.
Mas se não fosse esse exame simples de ultrassom, nada disso teria sido descoberto. Nada. Mas agora vem a parte mais importante de tudo. Você pode estar me perguntando: muito bem, Dr. João, entendi quais são os exames. Mas por que os médicos não pedem isso de rotina para idosos? A resposta é complexa, mas posso simplificar. O sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, ainda opera com protocolos de check-up que foram desenhados há décadas, quando a epidemia de doenças hepáticas crônicas não tinha a dimensão que tem hoje. O número de brasileiros com diabetes e obesidade abdominal explodiu nas últimas 2 décadas, e com ele, a prevalência de esteatose hepática não alcoólica. Mas os protocolos de rastreamento não acompanharam essa mudança na mesma velocidade. Além disso, existe uma crença equivocada e perigosa de que problemas hepáticos graves só acontecem em pessoas que bebem muito. Isso é um mito que custa vidas brasileiras todos os anos. A maior epidemia hepática do século XXI é a esteatose não alcoólica, impulsionada por dieta inadequada, sedentarismo, resistência à insulina e uso crônico de medicamentos. E ela afeta especialmente os idosos. Existe um sétimo elemento que os especialistas em hepatologia cada vez mais incluem na avaliação de pacientes acima dos 60 anos e que vai além dos exames convencionais. Ele se chama FIB4 e é um índice calculado a partir de 4 valores que você provavelmente já tem em exames anteriores: sua idade, os valores de TGO e TGP, e a contagem de plaquetas. O FIB4 é um score matemático que estima o grau de fibrose hepática, o endurecimento progressivo do tecido do fígado que antecede a cirrose. Ele foi validado por múltiplos estudos como uma ferramenta não invasiva para identificar pacientes com maior risco de fibrose avançada, evitando, em muitos casos, a necessidade de biópsia hepática. O cálculo é simples. O valor de FIB4 é obtido multiplicando a idade em anos pelo valor de TGO, dividindo esse resultado pela multiplicação das plaquetas pela raiz quadrada da TGP. Qualquer calculadora online realiza esse cálculo em segundos. Valores abaixo de 1,3 sugerem baixo risco de fibrose significativa. Valores acima de 2,67 indicam alto risco e exigem investigação aprofundada com um especialista em hepatologia. Pensa comigo. Você tem uma foto tirada em 2015, outra de 2018, outra de 2022. Ao colocar essas fotos lado a lado, você consegue ver claramente a progressão do tempo. O FIB4 funciona exatamente dessa forma para o fígado. Se você tem exames dos últimos anos, é possível calcular o índice em cada um deles e ver se a tendência está melhorando, estável ou piorando. Isso é medicina preventiva de verdade, não é esperar o sintoma aparecer para agir. Dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia indicam que o FIB4 tem uma acurácia de cerca de 75 a 80% para identificar fibrose avançada em pacientes com esteatose hepática, sem necessidade de procedimentos invasivos. Para um idoso com dificuldades de mobilidade ou com outras doenças que aumentam o risco de procedimentos cirúrgicos, ter uma ferramenta diagnóstica não invasiva dessa qualidade é um recurso extraordinário. E existe mais um marcador que ganha destaque crescente nas diretrizes nacionais de hepatologia: a ferritina sérica. A ferritina é a proteína responsável pelo armazenamento de ferro no organismo, e seu valor no sangue reflete os estoques de ferro do corpo. Uma ferritina elevada em idosos pode indicar sobrecarga de ferro no fígado, uma condição mais comum do que se imagina em pacientes que receberam múltiplas transfusões ao longo da vida, ou que consomem suplementos de ferro sem indicação médica adequada. Mas a ferritina também se eleva em situações de inflamação crônica. E aqui está a armadilha: em idosos com inflamação de baixo grau, o que os especialistas chamam de inflamagem, a inflamação crônica relacionada ao processo de envelhecimento, a ferritina pode estar elevada não por sobrecarga de ferro, mas porque o organismo está em estado inflamatório persistente. E um dos órgãos mais afetados por essa inflamação silenciosa é, exatamente, o fígado. Deixa eu te contar sobre seu Benedito, 78 anos, ex-metalúrgico de Campinas. Aposentado há 15 anos, com histórico de hipertensão e artrite. Chegou ao meu consultório encaminhado por um ortopedista que havia notado ferritina elevada em exames de rotina, mas não havia associado ao fígado.
Quando fizemos o painel hepático completo, encontramos gama-GT elevada, FIB4 na zona de alerta e ultrassonografia mostrando fígado heterogêneo com sinais de estartose grau 2. Doutor, eu nunca nem ouvi falar em exame de fígado. Sempre fizeram os mesmos exames de sempre e disseram que estava tudo bem, seu Benedito me disse, com aquela mistura de alívio e indignação que eu vejo com muita frequência. Com 3 meses de protocolo específico, mudanças no padrão alimentar, suplementação direcionada e acompanhamento regular, a ferritina de seu Benedito caiu 38%, a gama-GT normalizou, e o FIB4 recalculado 6 meses depois estava na zona de baixo risco. Uma transformação real, documentada em exames. Mas que só foi possível porque alguém finalmente olhou para o fígado dele. Se isso te soa familiar, comenta exame aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui e reconheceram a história do seu Benedito na própria vida. Considera se tornar membro do nosso canal. Membros recebem acesso a conteúdos exclusivos, incluindo guias práticos sobre saúde hepática, protocolos de alimentação anti-inflamatória e respostas às principais dúvidas sobre exames do fígado. O botão está aqui na tela. É o melhor investimento que você pode fazer na sua saúde preventiva hoje. Agora vamos juntar tudo isso de forma prática. Porque informação sem ação não transforma nada. Primeiro, na sua próxima consulta médica, seja com clínico geral, geriatra, endocrinologista ou qualquer especialista, peça explicitamente o painel hepático completo. Esse painel deve incluir gama-GT, TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubina total e frações, albumina sérica, ferritina e plaquetas. Se você já tem esses valores em exames anteriores, calcule o FIB4 com eles. O cálculo pode ser feito de graça em segundos em qualquer calculadora online. Segundo, junto com o painel laboratorial, solicite a ultrassonografia de abdômen superior. Explique ao médico que você tem interesse em avaliar o fígado de forma preventiva. Se ele pedir uma justificativa clínica, você pode mencionar fatores de risco como idade acima de 60 anos, uso de medicamentos de uso contínuo, diabetes, sobrepeso abdominal ou sedentarismo. Qualquer um desses fatores já justifica a avaliação hepática de imagem. Terceiro, ao receber os resultados, não se satisfaça com um está tudo normal genérico. Pergunte especificamente: a gama-GT está dentro dos valores esperados para minha faixa etária? O FIB4 sugere algum risco de fibrose? A ultrassonografia mostrou alguma alteração na ecotextura do fígado? Essas perguntas objetivas colocam você no controle da sua própria saúde e obrigam uma análise mais cuidadosa dos seus resultados. Quarto, faça esse painel uma vez por ano, de forma regular. Não adianta fazer uma vez e esquecer. A saúde do fígado é um processo contínuo, e a grande vantagem de ter exames sequenciais é exatamente poder comparar tendências ao longo do tempo. Um fígado que está melhorando, mesmo que ainda não esteja perfeito, é um fígado que está respondendo bem às mudanças que você está fazendo. Isso é informação valiosíssima. Mas cuidado, e aqui está um erro que quase todo mundo comete. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de estartose hepática ou gama-GT elevada e pensam: vou parar de beber por um mês e pronto. Isso não funciona assim. O fígado gorduroso, especialmente no idoso, é o resultado de anos de desequilíbrio metabólico. Ele não se resolve em semanas. Ele precisa de uma abordagem sustentada, consistente, que combine alimentação adequada, movimento regular, hidratação, manejo do estresse, quando necessário, suporte medicamentoso ou nutricional orientado por um especialista. Outro erro gravíssimo que eu vejo com frequência: pacientes que abandonam o acompanhamento logo que os exames melhoram um pouco. O fígado é como uma planta que você acabou de salvar depois de meses sem rega adequada. Ela pode parecer recuperada, mas se você deixar de cuidar dela de novo, ela volta a definhar. A manutenção é tão importante quanto o tratamento inicial. Existe ainda um perigo inesperado que preciso mencionar e que poucas pessoas conhecem: o uso crônico de medicamentos comuns, especialmente anti-inflamatórios, antibióticos de uso prolongado e certos medicamentos para controle do colesterol, pode causar hepatotoxicidade, ou seja, lesão direta no fígado.
Em idosos polimedicados, que muitas vezes tomam 5, 6, 7 medicamentos diferentes de uso contínuo, esse risco se multiplica de forma significativa. Dados da Fiocruz indicam que a hepatotoxicidade medicamentosa é responsável por cerca de 15% dos casos de insuficiência hepática aguda em pacientes acima dos 65 anos no Brasil, 15%. E a maioria desses casos poderia ser detectada precocemente com um painel hepático regular antes que a lesão se tornasse grave. Isso não significa que você deve parar de tomar seus medicamentos por conta própria. Jamais faça isso sem orientação médica. Significa que você deve monitorar a função hepática regularmente, informar ao médico todos os medicamentos que está tomando, incluindo suplementos, fitoterápicos e remédios naturais, e pedir que ele avalie periodicamente se alguma dessas substâncias está impactando o seu fígado. Vou te deixar com a história de Dona Margarida, 80 anos, costureira aposentada de Salvador. Ela chegou ao consultório tomando 8 medicamentos de uso contínuo, incluindo um anti-inflamatório que usava há mais de 3 anos para dor nas articulações. Nos exames, a gama-GT estava 4 vezes acima do normal, a fosfatase alcalina estava elevada e a albumina estava em queda progressiva nos últimos 2 anos, o que o médico anterior havia atribuído simplesmente à idade avançada. Doutora que me atendia antes dizia que era normal para minha idade. Que eu estava velha mesmo, Dona Margarida me disse, com uma mistura de resignação e tristeza que me partiu o coração. Nada daquilo era normal para a idade. Era um fígado sendo agredido sistematicamente por anos, sem que ninguém parasse para investigar a causa. Ajustamos a medicação em parceria com o reumatologista dela, introduzimos um protocolo de suporte hepático e em 5 meses a gama-GT caiu 65%, a albumina voltou a subir e Dona Margarida relatou uma disposição que ela não sentia há anos. Parece que tirou um peso de dentro de mim, doutor. Esse é o poder de saber o que pedir. Esse é o poder da informação certa, na hora certa. Meu amigo, minha amiga, quero encerrar esse vídeo com uma mensagem que carrego no coração depois de mais de 15 anos cuidando de fígados que foram esquecidos, ignorados, negligenciados, não por mau cuidado das pessoas, mas por falta de informação. O fígado não pede socorro em voz alta. Ele sussurra. E esses sussurros têm nome, eles se chamam gama-GT, TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubina, albumina, FIB4. São os únicos canais de comunicação que esse órgão extraordinário tem com o mundo exterior. E se ninguém está escutando esses sinais, ninguém vai poder ajudá-lo quando ele mais precisar. Você tem hoje o conhecimento para mudar isso. Você sabe quais são os exames. Você sabe o que pedir. Você sabe por que eles são importantes, especialmente na sua faixa etária. E você tem, acima de tudo, o direito de ser cuidado de verdade, não com um check-up que ignora o órgão responsável por mais de 500 funções vitais no seu organismo. Saúde não é sorte. Saúde é escolha. E a escolha que você pode fazer amanhã, na sua próxima consulta, pode ser a mais importante da sua vida. A informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. E salvar o seu fígado pode salvar a sua vida. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora mesmo, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o fígado manda pela pele, aqueles sinais que parecem bobagem, que muita gente ignora, mas que podem ser o primeiro grito de socorro do seu fígado antes que seja tarde demais. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.